Então, boa noite a todas as pessoas. Quero agradecer muito a confiabilidade dos organizadores aqui desse curso, que visa justamente colaborar com a formação dos concurseiros, a formação principalmente de jovens, de pessoas que vão aí prestar os concursos e também de lideranças sociais. Em especial, então, a Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aí meus agradecimentos e já um pedido de desculpa de pronto, porque eu mesma deixei para colocar o título do trabalho aqui a ser apresentado no final e há uma falha aí que os senhores estão vendo gravíssima e que não poderia estar ocorrendo. Mas aí tentamos corrigir aqui, não deu certo. Mas o que eu venho aqui apresentar aos senhores é um olhar interseccional sobre os direitos humanos. É um olhar, leiam aí um olhar. E vamos em frente. Então, quem é que está nos ensinando a olhar? Quem é que está nos ensinando a conhecer uma realidade e buscar, sobretudo sob o ponto de vista jurídico, trabalhar sobre elas? Justamente alguém que não é advogado, que não é jurista, mas é o grande educador, o pernambucano, que todos nós aí tanto amamos, que é o Paulo Freire. Por quê? Porque o Paulo Freire, nas suas contribuições para a nossa formação, ele sempre teve a cuidade de lembrar o interrelacionamento de dados, de informes, para iluminar realidades complexas. Isto é interseccionalidades, é uma ferramenta, é um método para conhecer. Conhecer o quê? Justamente aquilo que está nebuloso para nós. Quando, no momento de pandemia, observamos essa realidade e vamos ver mulheres negras mais sofridas e atingidas por uma crise, nós vamos pensar, obviamente, por quê? Então, esta situação onde exigirá de nós dados públicos, e como a gente obtém dados públicos num Estado democrático de direito, porque nós, os cidadãos, não temos determinados dados. Nós vamos ter que buscar no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no IBGE, vamos buscar também, felizmente, na atualidade, na sociedade civil organizada. Imaginem a importância dos informes do Fórum Nacional de Segurança Pública, que agora publicou um anuário de informações sobre segurança pública, aliando-se ao IPEA. Olha que riqueza sob o ponto de vista de conhecermos realidades complexas. Óbvio, nós estamos sempre muito preocupados com as nossas relações sociais, com os direitos intrínsecos à pessoa, esses direitos humanos. Então, quando o Paulo Freire se refere aí à educação, e está fazendo 100 anos aí, se estivesse vivo ele já estaria fazendo 100 anos, mas ele que foi secretário municipal de educação do Estado de São Paulo, quando era prefeita a Erundina, hoje representante do povo, ele sempre lembrava numa libertação libertadora, e aquele seu pensamento que está aqui. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, para ser importante. Imaginem o nível da desgraça e a importância aí da formação
e da educação, né? Aqui uma apresentaçãozinha minha mesmo, e vamos pensar um pouco na nossa própria sociedade, né? E na sua riqueza, que é principalmente a diversidade. A diversidade étnica, que está aqui em todos nós, de todos os tipos, de todas as cores, consequentemente, né, da nossa cultura, porque expressa o modo de ser, de pensar, saberes, valores de todos os povos do mundo. O Brasil é uma riqueza, é uma diversidade, mas, no entanto, há desgraças em torno de nós, né? Da desigualdade socioeconômica às diversas formas de discriminação, né? E há até quem diga, mas é exagero, acho que não é tanto assim. Será que não? Vamos aqui, né, conhecer tudo isso aí juntinhos. Lembrando que essa questão é política. Todos os saberes, todas, né, as áreas do conhecimento são muito importantes, mas a ciência, a arte, que propicia nós conhecermos realidade, conhecermos assim integralmente a sociedade, é a política. Ela é muito importante na convivência dos humanos. Faço aí algumas referências, né, lá à Grécia Antiga. Cito o professor Fábio Conder Comparato, que é conhecido, né, de todos nós, um estudioso dos direitos humanos. A sua obra Ética, Direito, quem ainda não conhece, não perca, porque o professor Comparato justamente vai cuidar da importância do direito e a importância, então, da participação de todos, né? Mas aqui nos meus estudos eu gostaria de lembrar ainda a todas as pessoas as contribuições do feminismo. Me referi, quando falava lá do Paulo Freire, já vocês viram escrito ali o feminismo negro. Pois é, o movimento negro, integrado por intelectuais e, sobretudo, por mulheres intelectuais, vem contribuindo muito para o conhecimento dessa nossa sociedade. Então, vejam que quando nós, né, detectamos questões étnicas, questões de gênero e questões de classe social, Angela Davis, nós temos aí uma visão ampla da sociedade. Aí vem as interseccionalidades, onde nós vamos realmente entrelaçar, interrelacionar muitas informações, muitos dados, quadros estatísticos e apurar. Nossa, realmente os negros brasileiros estão na base, né, da pirâmide socioeconômica. E na atualidade, aliás, vamos ver aqui que há muito tempo as mulheres negras são responsáveis por essas famílias. Famílias trabalhadoras, famílias pobres. A base da pirâmide vai sofrer toda a pressão no momento de crise. Daí já começamos a perceber aquilo que está bem visível. A mulher negra é a cidadã mais prejudicada no momento da crise pandêmica, etc. E nós temos aqui uma contribuição da Marilyn Frye. A Marilyn Frye, norte-americana também, como Angela Davis, né? Ela desenvolve nos escritos dela a tal metáfora da gaiola. A Marilyn Frye não é muito lida, muito conhecida no Brasil, né? É mais conhecida quem a cita, que é a Iris Yang. Essa Iris Yang, essa sim, bastante lida no Brasil, com obras inclusive já traduzidas, né? E ela sempre cita, né, a obra Opressão, da Marilyn Frye,
desenvolvendo a metáfora da gaiola para nos demonstrar realidades vivenciadas pela sociedade. Então vamos lá. Imagine uma gaiola com pássaros de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos. É da natureza dos pássaros a liberdade. Os pássaros voam, mas estão todos presos numa gaiola. Estamos todos inseguros nesse momento. Então, quando ela cita a metáfora da gaiola, nós já vamos nos posicionando. É verdade, não estamos bem não, há muito aí a que mudar, estamos inseguros, não estamos bem, né? Não estamos felizes não, os pássaros também não estavam. E aí, né, o simplismo vem nos ofender. Nossa, vocês mulheres falam tanto, por que estão dizendo que não tem voz? Na casa da gente, marido, companheiro fala. Mas você fala tanto, mulher, como é que você está dizendo que eu não estou te ouvindo? Ou então, nossa, esses negros trabalhavam quando eram escravos, agora acho que deixaram de trabalhar, porque ficaram mais pobres, né? Porque os pássaros não fogem. O pássaro pequenininho pode passar pelos vãos da gaiola e ir embora, ó, acabou a opressão e etc. Esse simplismo diante de questões muito graves e de ofende. É uma das piores formas de discriminação essa. É mimimi, como essa gente reclama, meu Deus, né? Então, é mimimi. Não param para pensar que é muito importante, isso os pássaros já estão fazendo, né? Eles olham os lados da gaiola, a altura das gaiolas, os fiozinhos lá da gaiola, etc., para buscar a libertação. Não estão parados, não. Mas as barreiras, a formação da gaiola foi sistematicamente colocadas nas grades da gaiola. As grades da gaiola foram racionalmente colocadas séculos atrás. Não é tarefa simples, fácil, não. Se não houver uma visão macroscópica da gaiola, visão política, envolvendo todos os pássaros, aí sim eles vão criar as estratégias para a libertação. Atentem nesse momento pré-eleitoral quem está apresentando um programa de governo. Se não tiver um programa de governo, não envolver, né, aí a sociedade, a gente não vai para lado nenhum mesmo. Os pássaros não vão ser libertos nunca. É preciso a visão aqui macroscópica, né? Aí política desta situação. E aproveito para homenagear uma ex-aluna, ex-orientanda, que é a professora doutora Isis Conceição, que está lá na Bahia, na Unilab, né? Que sempre traz, né, para nós, nos seus escritos, as análises desta, não é, metáfora aí da gaiola. Mas também ainda a título de uma introdução aqui nos nossos assuntos, eu sou adepta de uma teoria crítica de direitos humanos, porque eu fui orientanda no mestrado e no doutorado do professor Dalmo de Abreu da Laje, né? Então, né, eu jamais viria diante das pessoas aqui demonstrar conhecimentos. Não, eu tenho que trazer uma proposta. É uma teoria crítica de direitos humanos, portanto, que visualiza combater todas as formas de opressão. Eu sou uma cidadã negra, uma mulher preta nessa sociedade, mas eu não vou aqui, nas minhas modestas contribuições, me voltar só para o racismo, porque aí também não vou chegar a lugar nenhum. Angela Davis tinha toda
toda a razão. As feministas negras, né? Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, têm toda a razão quando nos chamam a atenção para entender aqui essa sociedade. Observar, sim, as questões raciais, claro, mas também as questões de gênero, mas também, né, a questão da desigualdade socioeconômica muito grave numa república que produz rica, como é o caso aqui da brasileira. Portanto, essa teoria crítica de direitos humanos exige uma pesquisa interdisciplinar e também, né, busca desconstruir o quê? Patriarcado, desconstruir sexismo, desconstruir homofobia, desconstruir racismo estrutural. E aí, mais uma orientação aqui do Agostinho Ramalho, né? Porque toda pesquisa precisa ou deve ser criadora, construtiva, engajada numa luta política e não mera demonstração de conhecimentos, que eu sei, não sei o que eu li, não é nada, não é bem assim que vamos aqui funcionar. Então, a questão da discriminação racial, estávamos aqui conversando antes aqui da palestra e a nossa colega lembrou, né, o professor Silvio Almeida. Realmente é, na atualidade, um dos pensadores que colaboram muito para o esclarecimento dessa complexidade. Um estado onde 53% da população é negra, mas, né, o racismo está aqui presente. Então vejam, já veio, né, os cientistas e já nos demonstraram que não há raças entre os humanos, mas há muitas pessoas que continuam acreditando ou se utilizando delas para oprimir o outro, né? Então, o racismo é uma crença em existência de raças e que há uma hierarquia entre elas. E o ser humano, como somos? Agimos como pensamos. O racista pratica discriminação racial. Ele pratica sim porque ele pensa daquela forma, né? Então, a discriminação, né, um ato aí pessoal, já, né, tipificado inclusive como crime entre nós, a discriminação como ato pessoal, mas temos também discriminações praticadas por instituições públicas e privadas. E isso é muito sério, muito grave, né? Porque a ONU, né, o Conselho da ONU, CEDAW, justamente voltado para o direito da mulher, a primeira vez que usou o termo discriminação institucional foi quando apreciou um processo, um case, o case Aline Pimentel, até bastante já conhecido, tristemente conhecido este processo, que aqui no Brasil, né, não tendo se desenvolvido como o deveria nos termos da lei, nos termos do direito brasileiro, a família da cidadã brasileira que perdeu a vida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, levou o caso lá para o organismo internacional CEDAW da ONU, né? E que case era esse? Morreu de parto. Imaginem, né? Nesses tempos, alguém morrer de parto, mas há brasileiras morrendo de parto, sim, porque, em princípio, essa moça com menos de 30 anos, já mãe de uma filhinha, perdeu a vida e também o seu bebê, porque foi para um hospital público, onde foi maltratada, a família se une, corre para o hospital privado, são maltratados novamente,
Então, aí volta para o hospital público, ela acaba perdendo a vida e o bebê também, que ela esperava, e a família não consegue, né, as devidas investigações, o desenvolvimento de um processo no Brasil. Por quê? Não, mas é mais uma mulher pobre no Rio de Janeiro que morreu de parto, mas tem tanta gente morrendo no hospital público, foi antes da pandemia, né? É mais um caso, não, a família, né, também orientada, né, pelo movimento negro e tal, discutindo a questão, levou lá para o organismo internacional. Quando eles analisam aquela situação, conclusão: esta brasileira perdeu a vida porque foi vitimada por discriminação institucional. As instituições, né, que a receberam, que deveriam garantir a saúde, a discriminaram. E por que ela foi discriminada? Aí começa-se, né, é um processo. Tem que observar a situação fática, envolvidos, etc., para concluir que foi um caso de discriminação racial institucional, e aqui no Brasil, etc. Então, isso para dizer que instituições públicas e privadas discriminam pessoas, né, trazendo prejuízos significativos até para a vida das pessoas, e infelizmente sabemos bem disso. Mas, quando nos referimos a um racismo estrutural, né, o professor Silvio Almeida, outros estudiosos nos orientam e nos lembram como se banalizou na nossa sociedade, né, os maus tratos, menosprezos e muitas vezes invisibilidade do negro brasileiro. Então, entramos numa instituição religiosa, nas empresas, nos bancos e etc., ou mesmo num certo nível da administração pública, e não vemos nenhuma pessoa negra. Onde estou? Mas o Brasil, né, a maioria da população numericamente não é negra. Onde estão? Não estão, e tudo isto é entendido e visto como natural. No século XIX distribuíram, né, século XIX e anteriores, né, distribuíram papéis sociais, e o papel do negro foi colocado fora, então, da sociedade, excluído da sociedade. E isto é muito grave. Grave para o negro, com certeza. A comunidade negra muito prejudicada. Só ela. Não somos viventes, somos conviventes. É toda a sociedade brasileira, enquanto, né, não for pauta séria, política, o racismo aqui pelos governos, né, brasileiros. E aí, quando se buscam soluções legais, constitucionais, pacíficas, há resistências. Esse DEM aí, aliás, acho que ele não existe mais porque ele mudou de nome, mas um determinado partido político, por 2 vezes, levou as questões das políticas de ações afirmativas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal apreciar e responder: é plenamente constitucional, e etc., né? Mas aí, né, meus amigos, né, eu me referi então a uma banalização grave da discriminação racial, mas tenho aqui, uma contribuição do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que todos os anos, né, nos seus relatórios, ele lembra que neste Brasil grande, com esse nível grave, né, de desigualdade socioeconômica, não há escassez de recursos. A questão grave é a distribuição dos recursos. O IPEA, os estudiosos de lá, estão sempre nos lembrando. Então, se vamos nos referir a interseccionalidades,
né? Estamos aí vendo a questão do racismo, mas é bom lembrar que não estamos numa república pobre. Há pessoas em outras repúblicas, em outros estados, que produzem muito menos, que não têm o agronegócio, né, nesses níveis espetaculares que nós temos, e não há fome, né? E as pessoas estão convivendo melhor. Então vejam, né? Uma outra também aqui contribuição do professor Fábio Conder Comparato, agora naquela obra, a outra obra dele, a mais conhecida, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Então ele nos lembra, e já estávamos aqui lembrados, da importância da formação, da educação e de como esse Brasil grande precisa formar outras cidadãs, outros cidadãos, né? E o que o nosso Comparato lembra é que as pessoas não são idênticas. Somos iguais para o exercício de direitos, deveres, etc. Mas há entre nós diferenças biológicas, étnicas, culturais e outras. E essas diferenças exigem respeitabilidade e aceitação social. E até por isto que nós estamos aqui nesse momento, né? Até porque essas diferenças entre as pessoas não dizem respeito à superioridade de uma sobre outras, é diferenças mesmo, somos todos diferentes mesmo, mas as desigualdades, estas são arbitrárias, são racionais, né? São criações injustas, exigem o nosso enfrentamento, e inclusive dos governos que elegemos, né? Para a sua extinção, porque as desigualdades estabelecem relações de dominação e de exploração entre as pessoas. Está lá, né, na obra do nosso Fábio Conder Comparato, e nesse momento é muito bom a gente lembrar. E para não ficarmos no porquê, como e tal, rapidamente aqui, qual é a experiência histórica que a República Federativa do Brasil tem? São aí quase 400 anos de monarquia escravizadora e aí 100 anos, um pouco mais aí, de uma república desigualizadora. Essa é a realidade. Não adianta nós, né, buscarmos flores onde elas não estão, não há. Né? Esta é a nossa realidade. Estou trazendo para vocês aqui a revista Pesquisa da FAPESP, né? Esta revista é do ano passado, é de agosto de 2000, de um ano atrás, né? Agosto de 2021, onde ela sempre traz uma entrevista com alguém que tenha contribuído para a sociedade. Agosto de 2021, revista Pesquisa da FAPESP, né, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, entrevista um cientista geneticista, o Sérgio Pena. Ele é um dos maiores cientistas do mundo, né, é o brasileiro, Sérgio Pena, é o entrevistado aqui, né, e ele demonstra, como já no trabalho coletivo que já foi feito, que não há raças entre os humanos e tal, mas ele se refere a uma tese que temos desenvolvido já há anos na Faculdade de Direito. Essa situação, né, pela qual principalmente o negro brasileiro, ameríndio também passou, de ser escravizado, né, a escravização de pessoas nesses quase 400 anos, se refere a uma fase do sistema socioeconômico capitalista que estava numa fase mercantil e conseguiu chegar, né, a outra forma de produção industrial, né? E ele mesmo diz aqui na sua entrevista, o Sérgio Pena, um geneticista, mas muito aí estudioso, um grande cientista, né?
Então ele diz aqui, por exemplo, a Revolução Industrial e a Revolução Científica na Inglaterra foram em grande parte custeadas pelo tráfico de escravizados. Infelizmente, a ciência ainda não conseguiu fazer com que essa classificação do valor do indivíduo, baseado na cor da pele, desaparecesse, etc. Mas é verdade, né? Já havíamos desenvolvendo isso nos estudos, por quê? Porque o Instituto Jurídico da Escravidão do mundo antigo, do direito romano, a escravidão a que se refere a Bíblia, não é a situação, né? Não é a ocorrência aí dos séculos, né? Aí 16, 17, 18 e 19 pela qual o mundo passou. Aqui foi uma escravização e a forma correta é nos referirmos a escravizados, né? A escravização e o que mais? Vejam, os estados que foram os primeiros a se industrializar e que nem são citados na nossa história, foram os que mais lucraram com essa escravização de pessoas. Bom, a Inglaterra está aqui citada, né, pelo Dr. Pena, mas, né, e a Bélgica? E a Holanda? Né? A própria França e etc. Então, os estados que se industrializaram primeiro e que hoje concedem ao seu povo melhor até qualidade de vida do que nós, brasileiros, mexicanos, que nos industrializamos aí em meados do século XX, do século passado, né? Esses estados lucraram, desenvolveram a sua industrialização a partir da construção dos navios negreiros, do tráfico. A Holanda chegou a ter um código negro de regras para esse comércio, onde eles lucraram muito. Por isso, essa escravização precisa ser devidamente cuidada na história do Brasil. A história do Brasil não pode mais ser omissa e ridícula como ela o vem sendo, né? Ela precisa ser, né, realmente reconsiderada, refeita, com base realmente em pesquisas, e a situação, né, a exclusão que alcançou os afrodescendentes, os negros, né, sobretudo aqui no Brasil, é uma questão política a ser colocada nas pautas políticas de todos os governos, a ser colocada nas mesas de negociação das relações internacionais, porque há correções aí que vamos ter aí que fazer, né? Mas, meus amigos, minhas amigas, vamos lá. Então, para nós, cultores do direito, profissionais do direito, ficamos aqui pensando, essa situação de ser objeto de direito é algo muito grave. Mas os senhores poderão dizer, bom, mas o romantismo brasileiro e até alguma literatura realista já demonstrou isso. Castro Alves, quando ele se refere, né, às bocas pretas das mulheres negras, a gente pode até perguntar, é lá a escravização ou é o século XXI, quando essas mulheres choram os seus filhos mortos pelas polícias militares dos estados? Então, muito sério e grave tudo isso. Mas é verdade que a literatura cuidou muito disso. Nós vamos cuidar também desse assunto, né? Cientificamente, economicamente. Foi fase, sim, do sistema socioeconômico capitalista e agora temos que correr atrás de todos dos gravíssimos aí, prejuízos. E aí está o civilista, não é? O primeiro que começou a cuidar da consolidação das leis civis, ele ainda usa o termo lá escravos. Quem era escravo? Eram os negros, né? Então,
O Brasil é o último estado no mundo a extinguir a escravização e se deu graças aos batalhões dos voluntários da pátria. Por isso a história precisa ser revista assim, porque nós vamos ver que as diversas inconfidências, elas abortam, elas não vão até o fim. Porque quando chega na hora de usar as armas, né, os moços, né, rebeldes dão o passo para trás, porque são de famílias, né, escravizadoras. Eles têm interesses ali, então eles dão um passo para trás, não vai para frente mesmo. Mas houve um momento histórico, um conflito internacional, a Guerra do Paraguai, formaram-se os batalhões dos voluntários da pátria, o escravizado que participasse conquistava, obviamente, a sua cidadania. Finalmente, colocaram uma arma na mão do negro brasileiro. E nunca mais, né, se conseguiu manter, né, aquelas formas de escravização. Houve, né, a desarticulação, a desorganização pelos batalhões dos voluntários da pátria, né? Após a Guerra do Paraguai não teve mais condições. O que nós temos ali é umas saídas com muitas aspas políticas, né? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, já o tráfico negreiro já tinha sido proibido. E aí vem, né, estas aí situações a participação dos negros nessa guerra impossibilitou qualquer continuidade, né? Então, as minhas fontes aí. Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes tem duas obras históricas importantes, né? Escravidão no Brasil e campanhas abolicionistas. Interessante ele contar como foi, né, toda esta movimentação. E há outros também historiadores aí, o Júlio Chiavenato, né? Outros historiadores cuidando dessa questão. É aí que vai terminar realmente a escravização, não há mais condições, né, aí de uma continuidade. Mas estamos aí, né, há 200 anos da independência do Brasil. Bom a gente conhecer um pouco mais, né, do Pedro I e da família real, etc. Bom, a política imigratória vai começar, né, nesses tempos, então, ainda de escravização, e vejam a acuidade dos atos normativos, leis, decisões, carta régia, preocupados em trazer para o Brasil pessoas livres, famílias trabalhadoras. Essa foi uma opção da política imigratória brasileira. Não há como comparar a situação de brasileiros afrodescendentes à situação de brasileiros eurodescendentes, depois também os que vieram asiáticos, que vieram como trabalhadores, como pessoas livres. Ser escravizado é algo muito grave, né? E são gerações, né? Aquilo vai passando, muito grave. Mas, de qualquer forma, essa política imigratória é bastante inclusiva, né? Nem podia ser de outra forma, com as famílias livres que trará da Europa e depois da Ásia, mas manifestamente racista com o negro que estava aqui. O que nós vamos perceber nessa legislação imigratória é uma acuidade em espaço, terra, né, para quem está chegando, é a acuidade, né, com uma família, um núcleo social básico, né, as famílias, pois é, né? Agora imaginem a comunidade, né, afrodescendente sem esse núcleo social básico, porque essa escravização
não vai admitir a formação do núcleo social básico. E é muita gente e é séculos, né? Imaginem o resultado disso. Então aqui nós vamos ver já essa preocupação então com as famílias, nós vamos ver a preocupação com o dinheiro público, vamos ver a preocupação do governo desde a monarquia com a estrutura. Então é preciso criar aqui uma administração pública, um inspetor de colonização para assentar essas famílias em algum lugar e etc. Essa decisão número 80 cuida da chegada das famílias que vieram dos estados germânicos da Alemanha para o Brasil. E vejam, né, que ela é de 1824, é o Pedro I, festejado aí, né, do centenário. E ele é bem claro, ele quer empregar gente branca. Ele é muito claro e taxativo na sua legislação. Então ela é inclusiva para uns, mas racista para outros, né? Depois aqui alguns exemplos. Esse material vai ficar aí para os senhores, né, e senhoras aí estudarem, etc. Mas observem a acuidade com a política imigratória. Tá aí, né? E vejam que eles estão voltados para o norte da Europa e que vem aí povoar principalmente o sul do Brasil, né? Aí está. Mas como política, né, não tem exatidão, não é ciência exata, há duas situações aí, né, que vão incomodar muito aqui no Brasil. Primeiro, as ideias anarquistas e socialistas que vão chegar não através exatamente dessas primeiras famílias, mas no início do século XX, que vão chegar quando italianos e espanhóis chegarem por aqui. E talvez portugueses também, né, anarquistas e socialistas. Então, o São Paulo e outras, né, regiões já vai conhecer greves no início do século XX. Isso me parece bastante grave. Mas eu aqui nos estudos, a gente vai fazendo as pesquisas, cheguei à primeira política de inclusão, uma política de ação afirmativa, que foi o reconhecimento do casamento protestante, fundamental para o respeito e a inclusão das primeiras famílias, que elas eram protestantes, né? Então, ao buscar, né, a gente branca lá do Pedro I, essas pessoas vieram. né? E esse estudo da Janaína Amado, muito rica, porque a socióloga, ela vai buscar as cartas trocadas, né, por quem chegava e quem tinha ficado lá pela Alemanha, etc., né? Muito rico. E o Luiz de Moro fez uma compilação de toda a legislação imigratória, dos primeiros atos normativos até as últimas leis e tal. E aí a gente vai observando, né, acontecimentos. Então, uma lei de 1861 e um decreto de 1863 reconheceu o casamento protestante. Quando estava em vigor aquela Constituição de 1824, que determinava que este império, que esse Estado, tinha uma religião oficial, a católica romana, católica apostólica romana. Então, pela cultura da época, família era casamentária. E o casamento era, né, celebrado por um padre. Mas essas famílias têm uma outra cultura. Como é que a gente faz? Então, muito bom para quem está aí se preparando para os concursos, etc., para a gente parar e pensar, nesse momento, direitos humanos, direitos intrínsecos à pessoa foram colocados em primeiro lugar.
como política de governo. Não, tem que reconhecer o casamento dos protestantes. Como é que eles vão ficar sem se casar? Não é? Porque só se conhecia como família casamentária. Hoje, na atualidade, estudamos direito civil familiar, não naquela época. E aí se reconheceu o casamento protestante. Então é uma política de ação afirmativa, porque eu vou tomar algumas pessoas que estão ali prejudicadas e elas precisam ser incluídas. Então elas vão receber um tratamento diferenciado para a inclusão, né? Positivo para a inclusão. Então tudo aí para a gente pensar. Mas ainda pensando, né, agora já em tempos da República, e os republicanos eram tão nossos aliados, porque, né, eram contrários, então, né, à escravização de pessoas, etc. E muitos dos literatos eram abolicionistas e republicanos. Então nós vamos ter alguns decretos, né, do primeiro presidente ali do Brasil, já pensando e desenvolvendo política imigratória. Mas vejam que esse decreto de 1890, ele não quer pessoas nem da Ásia nem da África. Então é a política de embranquecimento. A nos demonstrar também que esses republicanos se utilizaram muito da questão do negro para derrubar a monarquia. E aí depois, nenhuma providência para incluir o negro, né, brasileiro nesta sociedade. Depois nós ainda temos a política imigratória do ditador Vargas. E observem que ele governa por decretos-lei. Não é lei, é decretos-lei. Mas vejam, né, que eu acho que cada um que está aqui acompanhando, né, essa palestra, essa manifestação, nunca viu uma legislação tratar o ser humano deste jeito. Esse decreto-lei, vejam de que forma, né, ele proíbe a imigração de pessoas, né, com algumas diferenças. E veja como ele se refere às pessoas. Isto é fascismo. Veja o ano, 1938. Isto é nazismo, para que cada brasileiro pense o que já passamos nessa terra, né? Aí nós ainda temos esse outro de 1945, esse do Getúlio, então, né? É outro decreto-lei, esse manifestamente racista, não usa mais o termo gente branca, né? Não usa mais esse termo, mas vejam que ele quer, né, imigrantes, né, com características mais convenientes da sua ascendência europeia. O recado está dado, mais que um recado, é uma determinação, né, porque advém aí de um ditador. Bom, temos que avançar um pouco aqui. Observem a importância dos movimentos sociais para a nossa cidadania, para os direitos humanos. Eles não chegam entre nós pelas academias, pelos filósofos, não. Eles chegam pelos movimentos. Então vejam o quilombosismo, o quilombismo, melhor dizendo, né, o quilombismo, as rebeliões dos próprios aí escravizados. A formação das Irmandades Católicas, o estudo da professora Antônia Quintão, que hoje preside o Gueledés. Então vejam a situação dos chamados escravos de ganho. Então se permitia ao escravo trabalhar nos dias santos e parte desse dinheiro, né, ele poderia guardar para ele, porque ele não tinha cidadania. E aonde ele ia depositar esse dinheiro? Na igreja. Porque a igreja mantinha então as irmandades da Igreja Católica, as irmandades e espaços para os negros, as chamadas irmandades negras, né? Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos,
que existe até hoje na Igreja do Rosário, no Largo Paissandu, aqui em São Paulo, por exemplo, mas lá em outras cidades brasileiras. Lá era guardado dinheiro, né? Então, este, veja que é um movimento ali popular, é das pessoas, não são providências institucionais. Assim como o anarquismo, o socialismo vai chegar pelo chão de fábrica, também, né? Aqui as questões da escravização e da discriminação racial chegam através do quilombismo. E aí nós temos o historiador Clóvis Moura, né, pesquisando esses assuntos. Depois há um after day, né, um 13 de maio, um 14 de maio, e aí nós vamos ver associações, né, aí formados por negros, cujo principal objetivo foi o enfrentamento da discriminação racial no mercado de trabalho. E como é que a gente sabe disso? Pelos escritos, né? A imprensa negra. Então, essa nossa Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, tem muitos desses jornais e tal. A própria Faculdade de Direito aqui no Largo São Francisco, ela tem na Biblioteca Geral alguns exemplares e a gente vai ver, né, o que eles buscavam, o que os negros, né, agora cidadãos buscavam. E a Frente Negra Brasileira é uma instituição, né, que conseguiu, sem internet, né, sem a tecnologia de hoje, chegar a várias cidades do Brasil, né, e se tornou muito forte, foi depois extinta aí na ditadura Vargas, claro. Né? De lembrar aqui a todos a importância das artes e dos artistas. Na minha pesquisa, a primeira manifestação que eu encontrei discutindo a criminalização da discriminação racial foi essa de 1950, ali aproximadamente, no Teatro Experimental do Negro. A liderança Abdias do Nascimento, mas também a Ruth de Souza, essa atriz que morreu com quase 100 anos, integrou em muitos artistas. Então vejam, por que será que os ditadores perseguem tantos artistas, não gostam deles, né? Por quê? Porque a arte instrui, a arte faz a gente ver o que a gente não estava enxergando muito bem, não estava entendendo, né? A arte leva a gente para frente. Então, num encontro desse Teatro Experimental do Negro, foi que houve a primeira manifestação. Bom, mas também no Brasil, discriminar nem é crime, né? Por isso que estamos aqui sofridos, etc, etc, né? E aí nós temos uma lei antidiscriminação, mas que ofendia o discriminado, porque o que é crime foi considerado durante aí 3 décadas mera contravenção penal. Então, a apelidada Lei Afonso Arinos, né, de 1951, não colaborou, porque a discriminação racial é um ato jurídico danoso, traz repercussão no exercício do direito, anula o outro, prejudica pessoas, proíbe pessoas, né, de entrar, de sair, de trabalhar, proíbe pessoas de existir. É crime, fere o mínimo ético da sociedade. Então, dizer que é mera contravenção é ofender o discriminado. Mas isso ocorreu entre nós. Até que, né, os movimentos sociais unidos contra a ditadura chegaram, né, nos levaram, nos trouxeram a Constituição Federal de 1988.
São várias instituições. Cito o Movimento Negro Unificado porque, a exemplo da Frente Negra Brasileira do passado, o MNU está hoje presente praticamente em todas as cidades brasileiras. Então, assim como os trabalhadores devem muito, dos seus direitos ao movimento social dos trabalhadores, as mulheres devem muito ao feminismo, que protegeu direitos femininos, os negros devem muito ao movimento negro. Aqui está o Gueledés, aqui está a União de Mulheres, da Amelinha Teles e outras feministas aí, que muitos aí conhecem. E vejam que a conquista dessa Constituição é importante, a dignidade da pessoa humana está ali. No artigo 1º, entre os pilares que sustentam a República Federativa do Brasil, isso é muito importante, Todos os defensores dos direitos humanos se utilizam muito, Aí chamam muita atenção para isto. Temos aí os direitos humanos não mais romanceados, mas constitucionalizados como fundamentais. Então eles são invioláveis, eles são importantes, eles são inafastáveis da nossa convivência. É coisa séria. Direitos humanos como fundamentais são coisas muito sérias, aos direitos e às garantias aí. E a criminalização, da prática do racismo. Enquanto as pessoas estão pensando, mas quando elas falam, quando elas atuam, se discriminam, estão praticando crime, sim. E as primeiras providências foram, sem dúvida alguma, as políticas punitivistas. Então temos aí a 7.716 logo em 89, ela vai ampliando o tipo legal para alcançar outras formas de discriminação em 1997. Aí estão 3 heróis, o K.O., jornalista que faleceu, era deputado federal por Minas Gerais, foi quem apresentou o projeto de lei na Câmara Federal. E imaginem os senhores, criminalizar a discriminação racial. Foi muito difícil. Temos outros heróis aí. A Benedita da Silva ainda está, na Câmara aí Federal. O Paulo Paim, que era da Câmara Federal, representando o Rio Grande do Sul, agora é do Senado. Estão aí alguns heróis. Não aprovaram essa lei sozinhos, mas, todos os jornais e a literatura da época estão sempre citando-os pela luta que fizeram para a 7.716 e depois os seus aperfeiçoamentos posteriores. Temos também que lembrar aqui, desculpe, eu não tinha mudado aqui o quadro. Então, aqui estão alguns heróis que eu já citei, a 7.716, o aperfeiçoamento dela em 1997, só lembrar aqui, que os heróis aí são representantes do povo, é uma representatividade política negra, mas dependeram de todos, de muitos lá, para a aprovação dessas leis. De muitos, quero dizer, nem de pessoas que não eram negras, mas compromissadas com direitos humanos. Bom lembrar, então, as políticas de ações afirmativas, Então vejam que em 2019 fez 50 anos que o Brasil ratificou essa convenção da ONU Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ela foi ratificada, aí neste ano, em 1969, fez 50 anos em 2019. Então é bom todos nós, pensarmos um pouco o quanto a informação é importante para a nossa cidadania. Essa convenção pouco estudada, pouco conhecida, mas ela
traz um conceito de discriminação racial. É direito brasileiro desde 1969, quando foi ratificada. O Brasil sempre pousa, né, de democrático aí na orla internacional, né? Então aí está dizendo, se referindo à distinção, exclusão, restrição, né, preferência que prejudique o exercício de direito das pessoas, né? Depois nós temos as medidas especiais. Então também é direito brasileiro as políticas de ações afirmativas, porque essas medidas especiais têm um único objetivo, está aqui, de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos, de liberdades fundamentais. Mas lembre ali, né, que eles não são eternos, não é para manutenção, né? Eles não devem prosseguir após terem sido alcançados os seus objetivos. Qual é o objetivo destas medidas especiais? A inclusão de pessoas, o que vai exigir bons governos atentos, políticas públicas de inclusão. E os compromissos de todos que assinaram e que depois ratificaram, como foi o caso aqui do Brasil. Temos, né, já asfaltados então os caminhos, né, para vencer a discriminação. Mas, como já dissemos no início da nossa conversa, o compromisso com a formação da pessoa, com a educação. Então, o advento dessa lei 10.639 e depois que determina, né, que os currículos escolares contenham, então, a história da África, o protagonismo do negro aqui no Brasil. Por quê? São quase 400 anos onde os métodos utilizados na metalurgia, os métodos utilizados, né, na agricultura advieram, sim, né, de etnias africanas. Então trouxe aqui uma contribuição à ouriversaria fina, inclusive. Não era só extrair o ouro, era trabalhar com ele. E as tais etnias, nossa, né, já tinham séculos e séculos dessa experiência. A criação de determinados tipos de animais. Nós vamos encontrar nos Estados Unidos da América, onde essas contribuições do negro já foram melhor estudadas, inclusive pelos próprios, porque temos as tais universidades negras americanas no século XIX, né? Então há muito eles vêm já estudando e aí levantam as etnias, né? Que etnias que vieram e que contribuíram exatamente com o quê? E aí nós vamos ver de maneira muito clara a legislação lá norte-americana dizendo que querem os escravizados de tal lugar, de tal etnia, porque sabem lá cuidar dos animais e tem essa ou aquela habilidade, né? Então precisamos aí deixar isso claro. Como é que a gente vai deixar isso claro? Estudando, é claro, pesquisando. E aí está a proposta, a determinação, não é uma proposta, é lei. Depois a 11.645, que lembra os espaços, né, dos ameríndios e o respeito, né, às culturas e às contribuições que também precisamos, né, valorizar, respeitar. Impressiona como aqui no Brasil nós temos, né, todo um alfabeto, uma linguagem tupi-guarani e,
e a gente nem sabe, né? Então essa palavra Ita, que quer dizer pedra, né? É Itabuna, Itapecerica, e é Itaquaquecetuba, e etc. Isso quer dizer pedra. É importante nós sabermos disso. E a cultura ameríndia não é só isso, é muito mais, né? Então é preciso realmente valorizar e trazer aí essa história, né? Com o encontro que houve, né, em 2000 em Durban, onde o Brasil, o movimento negro brasileiro foi protagonista, né, porque em Durban, África do Sul, houve um encontro, né, internacional e o Brasil lá se destacou, já demonstrando o que, né, muitos já tinham observado, a participação de intelectuais negros e, sobretudo, intelectuais mulheres negras, né, no movimento negro. Foi impressionante a participação do Brasil em Durban e um dos resultados foi, logo depois, o Estatuto da Igualdade Racial. É tomar e estudar a nossa Constituição Federal, os direitos fundamentais e pensar neles a partir das dificuldades, das discriminações sofridas pelos negros brasileiros. É uma legislação que precisa ser melhor estudada nas escolas de direito, né? E pensada. Muitas pessoas dizem, olha, essa história de direitos humanos é direitos humanos para proteger bandido, etc. Infelizmente, há essas situações aqui na nossa cultura. Então, cabe-nos demonstrar, né, o que são os direitos humanos e o quanto eles vêm aí para todas as pessoas, até mesmo para o encarcerado, mas para a vítima, né, também muitas vezes de crimes e etc. Aí estamos nós atrás do infanticídio, como proteger as crianças exploradas, etc. Né? São aí os direitos humanos. Essa legislação vai chamar a atenção para especificidades da saúde dos negros brasileiros, anemia falciforme, diabetes, hipertensão, e aí nós ficamos pensativos, né, quanto à importância, né, sem dúvida alguma, do Estatuto da Igualdade Racial. Algumas providências estão sendo tomadas, então secretarias de saúde dos estados e de alguns municípios têm já, né, um departamento, uma coordenação voltada para a saúde da população negra, porque há as especificidades, sim. O movimento negro, bastante, como disse, integrado por intelectuais, nos encontros internacionais procuram saber da situação dessas doenças nos estados africanos, que são agora 54, né? Nos estados africanos, porque a hipertensão e a diabetes, pelo menos, isso já está comprovado, é típico de sociedades ansiosas, né? De sociedades industrializadas, com a vida corrida. Não é a realidade de muitos daqueles estados africanos. Então, a primeira conclusão é que especificidades da saúde, né, dos negros brasileiros advêm do trauma transatlântico. Foi o resultado da escravização de gerações, né? Negócio geracional e tal. Mas está aí para todo mundo estudar e pensar. Uma outra questão, que quando conversamos com os negros norte-americanos, eles estão preocupados, não vimos ainda escrito, mas nas discussões sempre aparece, é a melanina.
A melanina da pele preta, da pele dos negros, ela passa aqui para a unha e forma uma mancha escura, ou manchinhas escuras, que os nossos dermatologistas tratam como fungos. Nem sempre é fungos. É a melanina que passou. Nos Estados Unidos, sem serviço público de saúde, com uma população que é quanto? 12% dos norte-americanos são negros, eles estudam essas questões. Aqui nós, com o SUS, 53% da população com melanina, né, a gente não sabe. Há uma outra também. A melanina, nas pessoas que têm a pele bem pretinha, ela passa aqui para esse globo branco do olho e ele fica vermelho. O que acontece aqui no Brasil? Acontece lá também porque eles é que estavam, os americanos que estavam discutindo isso, né? A polícia e certos órgãos de segurança tratam essas pessoas como se fossem viciadas, principalmente nas abordagens nos lugares públicos, na rua, etc. E aí, negrão? E aí, negrona? O que você cheirou? O que você fumou que o seu olho está vermelho? O olho está vermelho porque a melanina da pele passou aí. É o que, né, eu vi falar e discutir. É preciso a pesquisa para a gente saber, né, a quantas anda tudo isso, o que é que está acontecendo. Mas é de todo o nosso interesse, sim, que essas questões da saúde específicas do negro sejam muito bem esclarecido, porque é uma questão de direitos humanos, né? E nós temos agora, né, mais recentemente, essa Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância, que foi ratificada em fevereiro de 2022 pelo governo brasileiro. Então, já é direito brasileiro. Eu espero que o DEM, acho que parece que nem existe mais, mas que não vá lá levar ao Supremo as legislações sobre política de ações afirmativas para discutir a constitucionalidade. Não precisa fazer mais isso. Bom, porque é direito brasileiro o que está nesta convenção, né? E ela, né, é dos trabalhos e atividades da Organização dos Estados aí, americanos, né? E importante para nós, cultores dos direitos humanos, para nós lutadores contra a discriminação racial e outras formas de discriminação, porque ela traz um conceito de discriminação, né? Muito parecido com aquela com a de 50 anos atrás, mas, né, traz outras novidades, né? Discriminação, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagradas, né, nos instrumentos internacionais aplicáveis aos países, Estados partes. República Federativa do Brasil ratificou, né? Era parte, tinha assinado, aí ratificou. E ela é ampla, né? Discriminação pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genérica, estado de saúde físico ou mental, inclusive infecto contagioso, e condição psíquica incapacitante ou qualquer outra condição. Então ela é bastante ampla aqui, né, para proteger direitos humanos. Tudo isso diz respeito à gente humana, né?
Discriminação indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo prática o critério aparentemente neutro, né, tem a capacidade de acarretar uma desvantagem, já ouvimos isso e sentimos isso, né, particular para pessoas pertencentes a um grupo aí específico, etc, né? Muito grave essa discriminação indireta quando a exigência é aparentemente neutra, mas aí você afasta, exclui, né? Muita gente. A discriminação múltipla ou agravada, qualquer preferência, distinção, exclusão, aí, restrição de modo concomitante em 2 ou mais critérios que lá nos dispusemos. Já está disposto lá no número 1 do mesmo artigo 1º. Então veja, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa preta, então sou uma mulher negra, eu sou uma trabalhadora, enfim, né? Eu tenho aqui todas as minhas características. Quando a discriminação, né, alcança, então, aí vários caracteres aí da pessoa, é considerada múltipla ou agravada. E importante nessa última, então, convenção, que ela traz expressamente a expressão ação afirmativa. A outra trazia as medidas especiais. Essa diz assim: as medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação, né? E aí sempre lembra que essas medidas não levem à manutenção, né, aí de direitos, porque são aí temporários, né, até que governos alcancem a inclusão. Chegamos também, meus amigos, a este caminho pacífico, legal, constitucional, traçados pelos movimentos sociais, principalmente, depois pelos últimos, excetuando o governo Bolsonaro, mas pelos últimos governos federais no Brasil, de abrigarem, mediante lei, políticas de ações afirmativas, principalmente na forma de cotas nos vestibulares universitários e também nos concursos públicos. Vejam que é um caminho aberto, um caminho iluminado, um caminho legal e pacífico, porque paz não é passividade. Movimentos sociais nunca foram pacíficos no sentido de passividade, mas buscam, sobretudo o movimento negro, né, os caminhos abertos, iluminados da legalidade, da constitucionalidade para incluir pessoas. A Universidade de São Paulo nem se fala, ela inicia as cotas em 2018, então está muito longe do decênio que algumas legislações se referem. Mas mesmo essas que se referem ao decênio, bom lembrar que o Estatuto do Jovem institui um sistema de proteção ao jovem. Quem é jovem no Brasil, conforme a legislação, né, conforme o Estatuto do Jovem, né, é a pessoa dos 18 aos 29 anos. Se a pessoa for pai, mãe, trabalhar a partir dos 15, porque há brasileiros adolescentes que já trabalham, que têm mães, pais, é o semblante do Brasil, né? Então, esse Estatuto do Jovem garante política de ações afirmativas para jovens negros, indígenas, pessoas também portadoras de deficiência, etc. Então, né,
Essas leis, se temporárias e que precisam ser então revistas em 10 anos, precisam atentar para esse direito. Porque na hierarquia da nossa legislação, o Estatuto do Jovem, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, estão acima de todas essas outras leis, sejam as federais, se referindo, por exemplo, aos concursos públicos federais, das universidades federais, aos vestibulares das universidades estaduais, aos concursos públicos, né? Na administração pública estadual, o Estatuto do Jovem está acima, ele garante essa inclusão via política de ações afirmativas. Se essa lei era temporária acabou, acho que vai ter que fazer outra. Porque também não nos parece, é bem claro para nós, que não houve, né, ainda a devida inclusão, alteração em termos de uma igualdade substancial nessa sociedade. Até porque ela passa por aquilo que começamos a conversar, né? Também a desigualdade socioeconômica. Quando é que essa questão vai ser seriamente, né, aí, enfrentada por governos brasileiros. Lembrando ainda, no que diz respeito à educação, né, que quando a ONU instituiu, desenvolveu a década da mulher, né, e até mesmo recentemente, ela sempre vincula educação a empoderamento, né? Então, nos termos postos pela ONU, né, uma educação deve empoderar pessoas, e aí a gente volta lá no início da nossa conversa a Paulo Freire, né? A educação libertadora, que firma a personalidade das pessoas. Então, admitir, conceder participação política, informar. Não, a pessoa desinformada não tem como, né? Então, informar, a extinção da miserabilidade. Isso é próprio do capitalismo? O capitalismo tem os miseráveis e tal, nem em todos os lugares, mas é bom a gente atentar para os níveis de desigualdade socioeconômica do capitalismo brasileiro. E aí vem a consequência, redistribuição de rendas, né, e das terras, porque é um estado de dimensões continentais, mas é um tal de família sem teto, sem terra, que não passa aqui pela nossa, né, racionalidade. Preciso ver tudo isto. Então, muito obrigada pela atenção. São alguns pontos de interseccionalidades, né, que viemos aqui conversar. E eu tenho que agradecer a confiabilidade e a oportunidade, né, porque é realmente com os estudos que a gente cresce, avança. Eu quero permanecer à disposição dos organizadores desse curso para trazer outros materiais, outras pesquisas, disponibilizar que a partir do dia 16 agora de agosto nós voltamos às aulas. A minha disciplina Gênero e Etnia às terças-feiras, a partir das 17h30, as portas abertas para quem quiser lá acompanhar os seminários, as exposições. Um abraço grande para todos e todas. Muito obrigada. Pronto, você vê.